Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 11º vídeo dessa série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana. E hoje vamos estar abordando um pouco a respeito do sagrado masculino. Assim como o sagrado feminino, né? Muito mais do que uma questão de gênero, o sagrado masculino está dentro de cada um de nós. Assim como a gente pensa na questão da interação entre o yin e o yang, né? E do como essas forças se contrapõem e ao mesmo tempo se complementam, tanto na gente quanto na própria natureza. O fato é que estamos hoje em dia vivendo, tanto por necessidade como por um direcionamento dessas energias de uma forma natural, a busca desse equilíbrio dessas duas partes, dessas duas energias, né? O Yin e o Yang. E podemos perceber, inclusive, né, o quanto que a deturpação dessas duas forças ao longo dos séculos, né, dos milênios até, tem prejudicado a nossa humanidade. E questões como o patriarcado, né, e tudo que está relacionado a ele, como por exemplo as competições, as dificuldades muito humanas com relação a preconceitos, ao machismo, ao não sabermos quem somos, a essa perda de identidade e da essência intrínseca de cada ser, de cada pessoa. Questões difíceis relacionadas também à tecnologia, esse movimento, né, de que de um lado a gente cresce tanto pelo viés tecnológico, pelo viés da modernidade em certos sentidos, mas no quesito humano, muitas vezes a impressão que se tem é que estamos decrescendo, né? É que estamos involuindo, se é que isso poderia ocorrer de fato. Essa corrida, né? Por algo de que desde ao nascermos nessa terra, né? A gente já se vê em meio a uma série de valores, de coisas que são colocadas como essenciais e que levam muitas vezes a um nível de estresse, de competição e de passar em cima como um trator muitas vezes de certos valores, necessidades naturais da nossa própria alma, do nosso próprio espírito e daquilo que realmente faz sentido estarmos aqui vivenciando, simplesmente por crenças e valores que acabamos abraçando, sem nem ao menos questionar se aquilo realmente faz algum sentido para o nosso espírito. E dentro desse olhar, dessa visão, né, de muitos de nós que acaba por olhar essas questões e a querer buscar soluções na própria vida para isso, eu quero trazer aqui, né, um conceito que eu já trouxe aleatoriamente em alguns vídeos, que é a questão do sincronário da paz. O sincronário da paz, ele é uma tentativa, né, de, através de certas mudanças na forma com que vemos o calendário e muito mais que isso, né, a forma como vemos o tempo dentro de nós internamente, em como escolhemos estar nesse corpo, nessa matéria, nesse momento presente, e a consciência do que é estar nesse corpo, nesse momento, nessa vida, nesse personagem específico que cada um está vivendo, no exato momento do agora, e o quanto que isso implica em sermos melhores para nós mesmos a cada instante. No sentido de olhar as nossas necessidades, no sentido de olhar quem somos verdadeiramente lá dentro e de seguir esses códigos, essas informações do qual cada um de nós somos feitos, em concordância, em harmonia com o tempo natural das coisas e dessa forma com a própria natureza que nos cerca. Esse conhecimento ele foi trazido pelo José Argüelles, né, que
codificou, né, meio que traduziu esses códigos e informações, né, a respeito da própria vida, trazendo alguns arquétipos, né, algumas simbologias, muito conectadas com a questão do calendário. Com a questão energética, com a questão simbólica que essas energias traziam, de uma forma bem, né, bastante inspirativa. Ele era muito conectado com as artes, né, com as filosofias de uma forma geral, com o estudo dos povos antigos e principalmente com a cultura maia, né? Então esse conhecimento, ela é baseada na cultura maia, e conforme você vai estudando isso, é trazido para nós que principalmente a cultura maia, numa fase em que ela poderia ser considerada como extremamente evoluída, comparando-se com os povos que normalmente habitavam o planeta naquele momento, e comparando-se períodos curtos da cultura maia, vendo nesses períodos curtos um grande declínio, como se passasse de um nível elevado de consciência a outro de forma inexplicável, e como se sem explicações aqueles seres sumissem e aparecessem outros muito diferentes nesse sentido, a ponto de cometer ações como sacrifícios. Porque esses maias, que aonde se basearam o conhecimento que o José Argüelles trouxe, eram os considerados, né, conhecidos como os maias clássicos, ou maias galácticos, que viveram na Terra e encarnaram em corpos durante um certo período da história, trouxeram uma gama grande de conhecimento, fixaram essa gama grande de conhecimentos de forma física, até mesmo com construção de pirâmides, né? E deixaram um legado com relação a calendários que se utilizavam para conhecer mais e para se conectar e estarem harmonizados, vamos dizer assim, com o fluxo natural cósmico das coisas, e que podemos observar hoje, né, nos estudos antropológicos com relação aos seus calendários, com relação à forma como eles viam essas questões astronômicas, e em como eles lidavam com os ciclos naturais do tempo. Esse conhecimento é um conhecimento muito abrangente e de certa forma até complexo, mas o que eu quero trazer aqui hoje é uma questão que ainda está para ocorrer, né, no nosso calendário, vamos dizer assim, tem a ver, né, com o calendário, que é o que seria, segundo esse conhecimento, conhecido como sincronário da paz, a questão do dia fora do tempo e a questão do ano novo, segundo esse conhecimento. Eu muitas vezes, né, gosto de fazer, às vezes, pequenos rituais, às vezes, certas meditações específicas, né, muito daquilo que vem no meu coração, no momento, nessas épocas conhecidas como Ano Novo do calendário gregoriano, né, que é do dia 31 para o dia 1º, a questão do início do ano astrológico, né, em vez de ser em dezembro, na visão deles é em março, né, então são certos vetores
aonde se você gosta de se conectar dessa forma ou se às vezes você quer se conectar, às vezes não, né? Tem questão da nossa própria energia, né? De como que a gente está vivendo aquele período de vida, né? Mas é interessante se conectar dessas formas, rever nossos projetos, rever questões da nossa vida que estão incomodantes naquele momento, né, em que está acontecendo esses vetores de tempo. E esse que eu quero trazer agora é um vetor de tempo importante, né, dentro do sincronário da paz, dentro de pessoas que seguem esse viés, esse olhar. Esse dia, né, 25 de julho, também é conhecido como Dia do Perdão Universal, e ele é conhecido como Dia Fora do Tempo porque, dentro da visão do sincronário da paz, ele não é inserido dentro de nenhuma contagem do que seria um mês por essa visão, né? Então ele se torna um dia fora do tempo. Ainda dentro dessas visões, né, em que a gente se percebe como apenas um pontinho, né, dentro de um universo tão gigantesco e dentro disso outros universos existentes, a gente também pode trazer, né, a informação de que seria um período importante com relação a esse alinhamento com o cosmos, no sentido de que nesse período o nosso Sol estaria em total alinhamento com a estrela Sirius. E dessa forma a Terra e, portanto, nós também estaríamos com possibilidades de alinhamentos propícios de transformação, propícios às reflexões, às conexões com esse algo maior. O que culminaria, né, a partir do dia 26, então, com o início de um novo ciclo, ou ano, se você quiser pensar dessa forma. Eu ainda vou ver direitinho, né, como que eu vou fazer, né, o que minha alma, minhas vontades internas vão estar conectadas nesse período, mas com certeza eu vou fazer algo, né? E o que você também poderia fazer, né, fica como dica, é pegar, né, a semana mesmo, que contém o dia 25 e 26, né, ou alguns dias antes e após, né, unindo tudo isso num período de conexão que você poderia meditar, fazer mudanças na sua alimentação, trazer certas reflexões, exercícios, dinâmicas, né, como o EFT, Ho'oponopono. Aliás, um link que eu quero fazer aqui, né, vou deixar na descrição depois o vídeo, que é um vídeo da Meiri Yamaguchi, onde ela faz 21 dias de 21 repetições de um Ho'oponopono chamado Ho'oponopono russo, né, que é uma espécie de oração. Mas é uma oração de limpeza kármica, de limpeza pessoal kármica, coletiva familiar, é muito forte. Às vezes pode ser que você não queira fazer por 21 dias, 21 repetições, né? Embora seja recomendado sim, mas fique à vontade aí, né? Para trazer esse conhecimento para sua vida da forma que for melhor para você, mas é muito interessante durante esses dias, né, culminando com o dia, esse dia relacionado ao perdão, né, a soltar, a liberar coisas, trazer essa renovação, né, através dessa oração, através desse conhecimento. Ele traz liberações de qualquer lado da sua ancestralidade que for, né? Tanto feminina como masculina, e para falar bem a verdade,
Muitas vezes é bem difícil de você entender e classificar uma coisa como um certo problema ou desafio que venha do seu sagrado masculino ou do seu sagrado feminino, porque na verdade, como o tal, né, como aquela dinâmica do tal representada por aquele desenho, né, do círculo, né, branco e preto, imagine aquele círculo tendo movimento, né, ele não é paralisado no tempo, então aquelas energias estão o tempo todo interconectadas, cada uma fazendo parte da outra, né, de uma forma menor. Muitas vezes, quando no negativo, estão se antagonizando, né? Estão em desarmonia de uma certa forma, uma com a outra, uma certa energia dessas dentro de você, né? Estando em desarmonia. E esse Ho'oponopono, né? Essa versão em específico, ela vem trazer muito da cura, entre aspas, uma cura dessas deturpações causadas nessa energia, se você for ver tudo como yin e yang, né? Que é a questão do patriarcado. Em que sentido? Se a gente for olhar patriarcado muito além de uma questão de gênero entre homens e mulheres, uma briga que existe, né? Essa briga do feminino e do masculino e vice-versa, mas existe uma briga no quesito energético, no quesito de crenças, no quesito de botar um como superior e outro como inferior, de não igualar os direitos, nessa questão mais de direito divino que todos nós temos, muito a nível coletivo planetário. Essa visão meio que deturpada do que seria o poder sempre levou a humanidade, desde tempos imemoriais, a fazer certas coisas com relação a energias, com relação à magia, com relação à invasão de livre-arbítrios uns dos outros, com relação à criação de estruturas religiosas, filosóficas, sociais, políticas, de escolas, né, assim, na parte da educação, estruturas também familiares, de certos movimentos também, ações, atividades que tem muito a ver com o que esse Ho'oponopono trabalha, né? Para você ter uma ideia, ele trabalha, né, libera, traz a liberação, a limpeza de certos padrões, até de outras vidas, né? Para quem acredita nisso. Ou se você não acredita nisso, pense nas relações em nível de gerações anteriores, né? Mas ele trabalha muito as questões relacionadas a magias negativas que nos envolvemos, que nossos ancestrais se envolveram, questões de amarrações de vários níveis, contratos, pactos, coisas nesse sentido que eu acredito que o outro Ho'oponopono também trabalha, né, nas suas orações, talvez de uma forma mais indireta. Ele não dá nome aos bois, vamos dizer assim, mas também trabalha. Mas quando você traz para a consciência, né, em palavras, em expressões, verbalizando aquilo é muito mais forte, pelo menos naquilo que eu já pratiquei, já pude ver pela minha própria ação, acho que isso ocorre. E a gente ouve muito falar, né, historicamente, sobre essa dificuldade de se equalizar essas duas energias, né? Onde temos hoje em dia essa sociedade patriarcal, já tivemos sociedades matriarcais, e hoje
pelo menos pelo que eu vejo, né, muito da espiritualidade se trazendo a questão de vamos equalizar isso, né, vamos equilibrar isso, né, não precisa ser num polo ou no outro totalmente exacerbado, mas podemos ter o equilíbrio de tudo isso, né, e ao meu ver, hoje em dia, o equilíbrio de tudo isso se faz dentro da gente. À medida que a gente vai trabalhando essas questões dentro de nós, a gente trabalha na rede, a gente trabalha no todo planetário. E talvez não haja uma receita de bolo para que a gente possa trabalhar essas duas energias na gente, porque às vezes você observa pessoas, independente do gênero delas, que elas têm um feminino muito acentuado ou um masculino muito acentuado, e temos dificuldades nos dois lados delas, né? E muitas vezes em âmbitos diferentes da vida, em situações diferentes da vida, a gente vê aquela falta de yang, aquele excesso de yin aqui nessa situação em específica, né? Porque lembra, essas energias são dinâmicas, elas estão o tempo todo, elas estão em todos nós, em todo lugar, e elas sofrem esse jogo de movimentação natural da própria energia e das nossas próprias atitudes e escolhas perante a vida. E são imensas coisas que podem estar ligadas ao nosso sagrado masculino, no sentido de equalizar e de equilibrar aquela energia em nós, né? Como situações de compararmos a outras pessoas, né? A gente a outras pessoas, nosso caminho, né? Nosso ritmo com o de outras pessoas. Uma questão muito importante de hoje em dia é a questão da polarização das ideias, né? O quanto que a gente precisa, como ser humano, defender as nossas ideias, como se quando a gente tem ideias muito diferentes e contrastantes, é como se o fato do outro ter outra ideia fosse uma morte para nós, em um certo termo. Tem uma música, né? Acho que eu vou até colocar aqui, que é uma música muito linda, da Paula Fernandes com a Kel Smith, né? Que fala bem melhor ter paz do que razão. E que não é preciso ir muito longe para se perceber o quanto essa afirmação é verdadeira no sentido do bem-estar interno. Porque muitas vezes a gente tem um comichão interno no sentido de como assim o outro tá falando isso, o outro tá falando isso de mim, mas isso não é verdade, a minha visão é assim, é assado, e o outro também tá tentando fazer a mesma coisa. Porque simplesmente existe uma deturpação quando a gente olha para esse espaço de comunicação, dessa ponte entre pessoinhas com ideias e o que se faz dessas ideias e as reações que se tem com relação a essas ideias e que interfere diretamente ou indiretamente na vida uns dos outros, mas que por algum motivo ainda somos extremamente imaturos para mais ou para menos, né? Porque algumas pessoas realmente ligam menos, outras pessoas ligam mais para questões desse tipo, mas você vê muito isso presente nas conversas, desde as mais banais do dia a dia, que não deveriam ser assim interferências diretas na nossa vida, como por exemplo questões políticas, questões que estão acontecendo no mundo, sociais, econômicas, questões até bobinhas, assim como o time que eu torço, outras mais vistas como um âmbito sério de vida, que são questões de religião, a qual religião pertenço, a qual grupo, a qual egrégora, né, pertenço, mas que mostra muito dessa nossa
E cada dia, segundo esse olhar de sincronário da paz, estaria envolvido e embebido das energias, dos códigos, das informações referentes a um arquétipo em específico. E no caso do dia 25, que é o dia fora do tempo, 25 de julho de 2024, temos um arquétipo nominado Espelho Harmônico Branco, que seria o Kim de número 18, do Sincronário da Paz. Pense em qualquer Kim, né? Quando se tratar de Kim, quando eu disser Kim, existem 260 formatos diferenciados de Kim. São 260 energias diferentes que se pode existir de assinaturas energéticas específicas para se nomear a assinatura de uma pessoa, de um dia, de um certo movimento que ocorreu nesse dia específico em que era o regente esse Kim, né? Mas cada Kim é composto de duas partes. Uma parte chamada selo, que é basicamente uma espécie de arquétipo, então tem energias ali específicas que a gente pode nomear, classificar, para trazer informações sobre esse arquétipo específico, sobre este selo. E além do selo, ela possui um tom, que mais especificamente a gente pode falar a nível de número. Então, essa energia, esse código, essa informação está relacionada com relação a um número de 1 a 13 que compõe os tons galácticos disso que a gente estuda nesse conhecimento chamado sincronário da paz. Dentro disso, o dia 25, a gente também poderia dizer que vai ter nele certas energias, códigos e informações relacionadas ao selo do espelho branco, né, que seria esse arquétipo, bem como na questão de tom estaria relacionada ao tom ou número, o número 5 dessa classificação de tons galácticos. Então, resumindo, podemos dizer que as influenciações com relação à energia, códigos e informações do dia 25 de julho de 2024 estaria totalmente linkada, relacionada ao Kim de número 18, o espelho harmônico branco. Dessa mesma forma, no dia seguinte a esse, que seria o considerado primeiro dia, né, desse novo ciclo, desse novo ano pelo olhar do sincronário da paz, seria o Kim de número 19, né? Tormenta rítmica azul. Tormenta, nesse caso, sendo o selo, tormenta azul, o arquétipo, tormenta azul, mais o número, né, o tom, que é o de número 6, o tom rítmico. Parece tudo muito diferente, realmente né? Para quem nunca ouviu falar disso, existe uma estruturação e ela segue a uma ordem específica de selos que vêm após selos e tons que vêm após tons, formando esses links com esses arquétipos em específico relacionados aos dias. No final das contas, né, e no que realmente interessa, pelo menos pela forma como eu vejo hoje em dia as coisas, o Kim, né, o sincronário da paz, é mais uma ferramenta para que a gente consiga trazer equilíbrio para nossas vidas, olhar a vida de uma forma diferente, nos sentirmos gratos, né,
pelas sincronicidades que ocorrem na nossa vida e pela própria vida. E é sempre interessante, né, caso você se veja instigado a percorrer esse caminho de conhecimento que o Sincronário da Paz proporciona, ir com muita calma, ir no seu tempo. As pessoas falam muito isso, né? E eu sei o quanto isso é difícil para uma cabeça racional, mas realmente no Sincronário da Paz você tem que ir com um olhar não tanto de racionalidade. Coisas que acontecem muito e que ajudam demais a gente nesse caminhar, sempre que a gente adentra um conhecimento como o Sincronário da Paz, é muito a questão da arte, né? A questão de desenhar, de pintar os selos, de escrever os tons, de escrever suas particularidades com relação a experiências que está tendo. Não ficar bitolado, né, com a questão de tantas informações que o Sincronário da Paz traz para a gente num primeiro momento, quando a gente começa a conhecer. Porque se a gente não olha isso com um olhar mais calmo, no sentido do aprendizado, a gente entra numa outra caixa, né? É como se a gente só saísse de uma caixa que o Dr. José Argüelles viu, né, nos descobrimentos dele, nas percepções, nas práticas, em tudo que ele estudou, né? Mas é como se a gente saísse de um tempo artificializado, como eles chamam, né, nesse estudo, e entrasse em outro tempo artificializado, mas coloridinho, sabe? Então, na verdade, as coisas são apenas ferramentas. Existem algumas pessoas que nem precisariam de ferramentas. Quantas pessoas simples do dia a dia do mundo aí que você vê, que você encontra no seu dia a dia, que nem tem grandes conhecimentos assim, né, de estudo mesmo, seja filosófico, religioso, ou mesmo estudos normais, né, acadêmicos, das profissões comuns do dia a dia, das profissões de quem não está nesse meio espiritualista, mas elas vivem essa questão do tempo natural de uma forma muito fácil. Muitas vezes já nasceram assim, muitas vezes elas aprenderam a ser assim pelo meio onde estavam, né? Tem meios que nos ajudam mais a ter um olhar assim para a vida, como, por exemplo, quando você mora na parte rural, quando você mora no interior, de repente, ou quando você tem uma cabeça tão livre dessas questões, né? Uma cabeça solta, que não se deixa tanto levar pelas questões e tensões do dia a dia, aonde essa pessoa de uma forma natural e de uma forma até que você olha e você fala, nossa, como essa pessoa consegue ser assim, né? Mas ela consegue e leva uma vida muito mais agradável de ser vivida do que muitos de nós que às vezes estuda essas questões espirituais e tudo mais, e também pessoas que dentro do nível da sociedade, dentro do que se vê nessa dinâmica piramidal da sociedade, né, seriam consideradas pessoas importantes, relevantes, e até pode ser que sejam por esse viés, mas por esse viés mais simples e do vamos ver na prática e nas ações e no sentimento real que ela tem dentro do coração, se ela é feliz ou não, né? Então, eu queria deixar esse olhar aqui, que eu tenho aprendido muito com o Sincronário da Paz, mas tenho aprendido principalmente com os meus desvios,
com as minhas escorregadas perante a minha própria vida, perante eu mesma, as relações e as situações que ocorrem na minha vida, de que realmente, né, se você não está feliz, e felicidade é um estado interior, né, e muitas vezes as ilusões de conhecimentos, as ilusões de fatos que ocorrem, as ilusões até das metas que temos, nos levam a esse caminho de masculino deturpado, vamos dizer assim, masculino em ascensão. Eu acho que é isso, porque quando a gente para pensar na questão do feminino, o feminino também está ali, né? E às vezes ele está subjugado, justamente na questão que é tão importante dentro desse feminino, é tão intrínseco, é tão natural, né? E é tão esperado por essa evolução natural das coisas, é a questão da profundidade, a questão da intuição, a questão de saber que é isso daqui porque eu sinto que isso é para cá e não para lá, né? Então é um jogo de energias e de situações que merecem serem olhadas e merecem olhar as dificuldades e aonde está em falta em si, e dessa forma no equilíbrio com esse outro lado, né? O que está muito propício nesses dois arquétipos desses 2 dias, do dia 25, que seria o espelho harmônico, né? Trazendo muito o ouvir a nós mesmos, a ter as percepções sobre as coisas de um lugar mais profundo dentro da gente, né? Saindo da superficialidade, saindo das ilusões, das máscaras, nesse quesito, né, de perdão também, por ser um dia relacionado ao perdão, né, buscar esse auto-perdão, buscar o perdão de mágoas, de situações que ocorreram com relação a outras pessoas, situações, mas muito fortalecendo aquele melhor em você, né. O espelho, ele nos leva muito a essa verdade. Por um lado, ele está relacionado com a verdade, e por outro, eu diria que pelo lado sombra ou pelo lado negativo, ele está relacionado com as nossas ilusões, com o nosso olhar que não alonga, não aprofunda, não vai ver mais fundo certas questões, ou o total dessas questões, e que acaba meio que jogateando com as superficialidades existentes no reflexo imediato desse espelhamento, desse espelho. Muitas vezes o reflexo, principalmente de coisas que não gostamos, de situações, né? Porque dizemos que somos os espelhos dos outros. Isso não é gostoso. Isso é uma coisa que a princípio nos incomoda profundamente. Quando alguém nos mostra ou quando a gente mostra para o outro algo que ele não quer ver. E isso é feito naturalmente nas interações. Muitas vezes a pessoa ou você não teve aquela intenção de mostrar aquilo, mas algo na pessoa que quer que ela melhore, algo que quer que ela largue certas besteiras e fale, isso não é importante, nossa, o importante é aquilo que eu tenho vontade de fazer, é aquilo que é o real no meu coração, é aquilo que faz vibrar e fazer sentido viver e acordar todos os dias, mesmo com todos os desafios, e seguir em frente com relação a isso. Esse lado é o lado nosso que às vezes assume por
arestas que os outros nos mostram ou situações nos mostram e aparentemente não são tão agradáveis de se ver, mas que necessitam um aprofundamento nesse espelhamento que está sendo mostrado. O espelho, ele sempre traz a verdade. Então, é interessante a gente buscar também, né, quais são as minhas verdades com relação a tal coisa, tal pessoa, a mim mesma e neste quesito que está me incomodando. E de repente, dentro desse seu autoconhecimento, né, é interessante buscar esse ir a fundo, né, descascar mais uma camada dessa cebola da sua consciência, das suas atitudes, do que realmente é importante para você, do que faz sentido ou não na sua vida nesse exato momento. E à medida que você tira, né, essas ilusões, essas toxicidades, essas mentiras, né, esse verniz falso, às vezes para mostrar um lado ou para esconder, às vezes, um lado mais frágil e principalmente se voltando para si, né? Esquecendo um pouco desse outro, desse mostrar para o outro ou situações nesse sentido, resgatando também as suas infinitas possibilidades de ser feliz nessa vida, né? De se ter alegria, de se ter plenitude com o que faz e se perguntando, né, quantas coisas de mim mesma, de mim mesmo ainda não conheço e tenho essa gana, essa vontade dentro de um certo lugar meu que às vezes pode estar escondido embaixo de escombros do que a gente chama das nossas sombras ou situações mal vividas, ou coisas guardadas que não valem a pena. E é bem interessante, né, nesse período de tempo, buscar o que precisa ser findado, né? Tanto pensando mesmo com seus botões, com a sua mente, com o seu coração, né, naquilo que deva ser solto, mas também ativando situações de limpeza até físicas. Eu não falei dos banhos, né, mas banhos também é interessante, de repente fazer 3, 4 dias seguidos de banhos de uma específica erva ou grupo de ervas, né, que venha na sua intuição de ser feito, né, ou mesmo existem vários canais por aí, né, no Umbanda EAD tem o herveiro, que eu esqueci o nome agora, depois eu coloco aqui, que ele fala muito dessas questões, né, de que ervas você deve unir, como se deve fazer e tudo mais, o banho. Então é interessante, se caso você não conheça nada e queira, né, se aprofundar, né, um pouco melhor nisso. Aliás, isso é uma das questões do espelho, né, se aprofundar nas coisas. Sair um pouco da superfície das coisas, do que você conhece, para ir mais além, né? E dessa forma você percebe, como naquele ditado popular que fala que a gente, quanto mais aprende, mais percebe que nada sabe. Porque se for parar para pensar, é óbvio, né, que tudo é muito infinito. Dessa forma o conhecimento também é. E se fecha um conhecimento num certo âmbito, existem outros a serem explorados, né? Então a coisa nunca acaba por total. Sempre há mais a se conhecer.
né? E eu acho que essa é uma das premissas do espelho. E agora com uma coisa mais relacionada ao tom harmônico, né? Juntamente com esse espelho, à medida que você conhece, tanto de conhecimentos mesmo, quanto de autoconhecimento, né? Daquilo que diz respeito muito a você, ao seu íntimo, aquilo que tem total sentido para você, você potencializa essas bênçãos e a forma como aquilo vai para o mundo acaba naturalmente fazendo total diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Também poder integrar tudo aquilo que faz muito sentido para você, que faz parte da sua verdade hoje em dia, né? Olhando para cada cantinho dessas verdades, para cada ângulo, para cada situação, buscando também a clareza do que serve para você, do que não serve mais, do que, isso é talvez, isso aqui eu tenho que ver ainda mais direitinho, mas deixando bem claro no seu mental, no seu coração, para que a lida diária com as coisas e com as situações que de repente possam estar te incomodando no dia a dia possam ser mais facilitadas, possam até mesmo ter um certo alento, uma certa paz, tranquilidade dentro de você, sem tantos ventos de dúvidas e instabilidades, né? Para que seja mais tranquilo o fluir, né, desse seu barco aí, nesse gigantesco mar, né, de probabilidades, de situações que você vai encontrando ao longo do passar do tempo e dos dias, de tantas coisas que ainda tem para acontecer, né, nesses capítulos da sua vida. E a partir desse olhar mais claro, né, sobre as coisas e limpando o que deve ser limpado, a gente pode ir para o próximo arquétipo, né, que é o da tormenta rítmica azul. Tormenta essa, né, que nos convida a buscar dentro de cada um de nós aquele nosso motor, propulsor de realidades. Nos convida, né, a uma boa movimentação dos nossos potenciais, daquelas nossas qualidades fáceis de se ver. Nos convida aí a equilibrar a balança daquilo que não está sendo tão legal nas nossas vidas, né? Normalmente relacionado ao nosso emocional, que às vezes é conturbado, ao nosso próprio mental, né? Que muitas vezes está na agitação de coisas até que não valem a pena você ficar perdendo seu tempo com aquilo, né? Então, muitas vezes é necessária um arrumar dessas gavetas, né, relacionadas ao nosso mental e emocional, e isso acaba sendo feito no nosso dia a dia, né, com o carro em movimento, com essa troca de pneu, nesse sentido assim mais figurado, né, lógico, mas que muitas vezes é necessário para que a gente alcance melhor os nossos objetivos e muito mais que isso, né, que a gente curta esse caminho de alcance dos objetivos, que a gente curta os momentos em si, aonde essas experiências estão sendo geradas e aonde a gente tá de fato vivendo, e esses desafios fazem parte, né? Mas conforme a gente vai conseguindo ter um bom andamento desse aparar dessas arestas, né, que surgem nos momentos, nas situações, acaba ficando mais fácil, né, organizar esse nosso dia a dia, organizar os perrengues
que surgem ou aqueles que você precisa mexer e não está mexendo, e diminuir os espaços que estão sendo ocupados por coisas que não valem mais a pena, ou que você, no seu íntimo, até já sabe que aquilo não cabe mais na sua vida tanto assim, né? Se organizando essa bagunça que muitas vezes fica de nós mesmos, vivendo aquilo, ou do próprio momento que estamos a passar como coletividade, que tem dias assim mais desordenados na energia, nas situações, naquilo que você sente, que estamos envolvidos, embebidos, né? Mas as transformações que são realmente necessárias, né? Uma hora a gente acaba ou sendo empurrado para elas pela própria vida, ou a gente mesmo sente que é legal a gente seguir por aquele caminho, que é legal a gente soltar certas coisas, certas besteiras, certas visões que não cabem mais, certas coisas que não são para estar na nossa vida. E dentro disso a gente para, né, de colocar pedras no nosso caminho e começa a vivenciar no nosso próprio sentir de como a vida está indo, a fluidez, né, que todo mundo quer, que todo mundo busca de uma certa forma, a fluidez nas realizações das coisas diárias, da vida em si, dos personagens que se encontram nessa vida e como se encaixam ou não dessa ou daquela maneira. O escutar a si mesmo, né, a si mesma, muitas vezes até escutar o nosso ego, né, os motivos do nosso ego estar mais para esse lado ou para aquele, ter escolhido por aqui e não por ali, né, daquilo que faz realmente sentido ou que é importante para ele, escutar seus motivos do porquê que aquilo é importante, porquê que eu me sinto assim ou assado, ou que tal situação tem para me ensinar e aonde que isso é doloroso em mim e que situações na minha vida eu já tive parecidas com essa que me remetem a isso. Tudo isso faz parte desse separar o joio do trigo dentro de nós, que faz com que esse espelho, né, voltando lá ao espelho, esse espelho nosso ao qual a gente pode ver a nossa imagem ali refletida, possa ser encarado essa reflexão e esse olhar para esse espelho com cada vez mais profundidade, a ponto de você trabalhar e transformar certas questões e jogar certos lixos fora e lustrar aquela sua parte brilhante, cheia de qualidades para este ou aquele lado, com muito mais força para aquele brilho cada vez mais ficar intenso, verdadeiro, honesto com o que você é, com o que você acredita, de forma que coisas simples como respirar do seu dia a dia, tomar um copo de água, fazer o seu trabalho, se relacionar com outras pessoas ou qualquer outra coisa que faça parte do seu dia a dia, da sua vida e que tenha importância para você, seja feita da forma mais leve possível, mais bonita, que você consiga realmente ter aquela gratidão de estar aqui, ter aquele sentimento de eu não sei porquê exatamente, não sei todos os detalhes, mas faz muito sentido estar aqui neste momento vivenciando esta vida neste personagem aqui. Vou deixar alguns links com relação a meditações dos selos, né? Tormenta e espelho. Se eu achar mais alguma coisa interessante com relação a sincronário da paz, porque tem muita gente legal por aí ensinando de sincronário, né? Como a Yasmin Viana,
o Guilherme, né, do 108X, o Juan, né, Jantos, a Flávia Mota, né, e tantos outros. Se eu achar alguma coisa muito interessante que tem a ver com isso, eu coloco lá na descrição e você pode acessar se quiser. Nós temos muitas ferramentas, né? E o Sincronário da Paz é mais uma dessas ferramentas. O Ho'oponopono é mais uma dessas ferramentas. Meditação, né? Qualquer coisa que você goste, uma religião, uma filosofia específica que você goste, certos livros de certas áreas que você gosta de ler, que faz muito sentido com aquilo que você acredita nesse momento na sua vida. Tudo isso são infinitas ferramentas, existem milhares de ferramentas hoje em dia. Só nas áreas terapêuticas e terapêuticas naturais, assim, holísticas, existem milhões de ferramentas, né? Muitas ferramentas, e dentro dessas ferramentas existem olhares específicos para cá ou para lá, que cada pessoa vai angariando, vai tendo suas próprias experiências e vai dividindo elas. Existem também pessoas que, diferentemente de mim ou de outras pessoas que gostem desse tipo de ferramentas, não se utiliza de nada disso e vive também um tempo natural e vive também dentro de si, consegue ter percepções muito daquilo que é próprio e que é importante para elas, aceitando a vida e sendo gratos pela vida que tem, simplesmente na sua forma de agir e de vivenciar a vida no corpo delas mesmas. E com relação a essas datas específicas, e mesmo as outras datas, né, como tem pessoas que não ligam, né, para o final de ano, veem esse dia como mais um dia, né, ou pior ainda, é um dia que pode trazer a elas lembranças ruins, ou elas gostariam de ter uma vivência diferente, familiar, e não tem. Então são diversas as sensações que determinadas datas podem trazer na vida de pessoas diferentes. Mas uma coisa que é clara para mim, pelo menos da forma que eu vejo hoje, é a questão de egrégora. Apesar de ser, mesmo pegando o final do ano, né, que é super agitado, que tem aquela coisa toda de precisamos comprar presentes, presentear pessoas, né, todas essas coisas muito normais à sociedade, existe também uma egrégora de esperança, uma egrégora de visão diferente, sobre algo que pode até derreter-se no dia seguinte, mas naquele exato momento, e o que vale é o momento presente, é o agora, naquele exato momento as pessoas adentram aquilo. Isso serve até para a gente pensar se realmente não faz muito sentido a questão de cada vez mais pensarmos em tentarmos, sentirmos, curarmos o nosso interior e partirmos numa direção de conexão coletiva e agregadora, cada um na sua, daquele seu melhor. E quando não for para agregar no melhor, é melhor calar a boca, é melhor ficar quieta, é melhor se isolar. Porque acho que isso faz parte também, né, desse desenrolar, dessa busca do equilíbrio, desse yin e yang, aí dessas energias que às vezes se exacerbam e ficam deturpadas e acabam por contaminar uma a outra, né? E como elas estão dentro de nós, nós nos contaminamos, nos curamos o tempo todo. Só depende da atitude interna, muitas vezes até do pensamento, porque às vezes você não precisa falar, mas você está pensando, né? E é lógico que quando você pensa e você ainda fala, você bota uma carga maior naquilo, né?
se é uma coisa boa, aquilo vai, que é uma maravilha e se espalha e de repente gera coisas, potencializa coisas melhores. E se aquilo é ruim, ela vai, se propaga, incendeia o outro, incendeia a gente e o outro, e aquilo é potencializado ainda de uma forma maior. E a gente se esquece disso, né? Que a gente está o tempo todo como ser vivente, criando essas realidades, criando esses pensamentos, criando essa forma de ver o mundo. E nesse estágio de sementes de um tal completamente fluido e dinâmico no melhor que ele pode nos trazer, nós ainda somos crianças caminhando nesse parquinho, tendo vivências, experiências, ações, reações que contribuem para essa teia, para essa rede maior, ou acabam por sujá-la. Essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que o seu dia fora do tempo seja muito bom, cheio daquilo que você mais busca ter na vida, e principalmente na busca do que se é necessário para se ter isso de uma forma mais fixa, mais permanente, mais verdadeira na sua vida. Até o próximo vídeo.